Boa noite, queridos irmãos que nos assistem nessa noite, aos nossos amigos e companheiros da Sociedade Espírita Jesus de Santiago. Aceitam e recebam o nosso abraço em nome da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes Santa Maria. A nossa atividade dessa noite, né, e esperamos encontrar todos bem, todos confiantes, né, que o Mestre Jesus nos ampare, nos ilumine, lembrando sempre que o nosso governador do universo está conosco em todos os momentos. E nesse momento difícil que a humanidade atravessa, não devemos nós, conhecedores da doutrina espírita e conhecedores das vidas, das questões que regem a vida, nesses dois planos, no plano físico e no plano espiritual, nós sermos os disseminadores, né, da descrença, da desesperança, que possamos nós, então, sermos resignados. E o tema que nos cabe nessa noite é motivo de resignação. Ele está no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. E nós vamos, então, discorrer um pouquinho e entender o que significa, o que seriam esses motivos de resignação, né? Por que nós devemos nos resignar? Então, está nesse item 12 e 13 do Evangelho, nesse capítulo 5. E a primeira coisa que nós nos perguntamos, né, e que está lá no capítulo 1, né, do livro 4, né, da parte 4, ou livro 4 do Livro dos Espíritos, que apenas os gozos terrestres, na questão 920, onde Kardec vai perguntar sobre a felicidade e a infelicidade relativa, nós vamos ver que Kardec pergunta: pode o homem gozar da completa felicidade na Terra? E aí os espíritos vão responder que não, né? Por isso que a vida foi dada como prova e expiação. Dele, porém, depende a suavização dos seus males e de ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, o nosso ponto de partida é que nós na Terra estamos como prova e expiação. Nós ainda não somos espíritos puros ou perfeitos a ponto de não sofrer as vicissitudes de uma encarnação. Então, a encarnação é necessária para que possamos passar pela prova e pela expiação. Mas os espíritos vão dar aquela ponta de esperança ou nos trazer aquela consolação que a doutrina espírita nos proporciona. Eles vão dizer que vai depender de nós suavizarmos os nossos males e sermos tão felizes quanto possível. E aí, na questão 921, concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Enquanto isso não se verifica, pode-se conseguir uma felicidade relativa, ou seja, o dia que nós estivermos transformado e que a Terra passar desse mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração, nós teremos essa felicidade ou experimentaremos um nível de felicidade maior, que ela só é conseguida quando nós estivermos, então, no nosso final da nossa jornada evolutiva como espíritos puros. Mas aí Kardec pergunta se nós não podemos, então, ter uma certa felicidade. E aí os espíritos respondem: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará. E proporcionará a si mesmo a felicidade tão grande quando comporta a existência grosseira. Então é disso que está tratando essa questão da resignação. Quando Jesus diz, né, no Sermão do Monte, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, ele está dizendo que bem-aventurados aqueles que passam pelas aflições sem murmurar ou de maneira resignada, porque serão consolados nessa vida futura, ou até mesmo na vida presente. Porque nós vamos encontrando em nós, né, essa paz interior, essa paz de consciência, de entender as nossas causas das nossas dores, das nossas aflições, que nós vamos dando mais importância para as questões espirituais, ou seja, projetando a vida futura e resgatando os nossos débitos das vidas anteriores, do que propriamente para a vida material.
Então, quando nós estamos muito próximos da materialidade, ou muito ligados às questões materiais, ou às questões do corpo, ou às questões do convívio social, desse parecer dentro da sociedade, nós sofremos mais com as aflições. Então, entender as aflições, ou ser consolado das aflições, significa, então, ir se desligando da materialidade, e nos desligando, né, e nos conectando com a espiritualidade, ou vivendo muito mais como espíritos imortais, ou como homens, do que como homens encarnados. Então, isso que Jesus, então, vai nos trazer. E que o livro dos Espíritos, então, vem nos, né, esclarecer, né, sobre essas penas e gozos terrestres. Quanto nós podemos ser felizes aqui. E o Evangelho vai nos dizer, também podem as palavras de Jesus ser traduzidas assim, deveis considerar-vos felizes por sofrerdes. Aí nós nos perguntamos, né? E aí ele diz, visto que as dores desse mundo são o pagamento de dívida. Mas como é que nós vamos ser felizes sofrendo? Nós podemos traduzir isso com a ideia de que nós devemos, através do nosso sofrimento, entendê-lo como necessário para a nossa regeneração. Então, feliz não é aquele que passa pelo sofrimento e sai igual do sofrimento. É aquele que passa pelo sofrimento, entende por que sofre e faz disso uma transformação para si, né, e para essa vida presente e para a vida futura. E nós estamos vendo isso durante a pandemia toda, né? As frases que fazem é essa assim, ela veio para ensinar a humanidade vai sair melhor. Mas a pergunta que que nós devemos nos fazer é essa, quanto nós vamos sair melhor dessa situação? Ou quanto que todo o isolamento que nós sofremos, as perdas que nós sofremos, ou de entes queridos, perdas materiais por conta das questões econômicas, perdas, né, de lazer, às vezes, sacrifício de lazer que para nós eram importantes. Será que nós aprendemos e passamos por isso sem murmurar, com resignação, ou estamos passando por isso murmurando a cada dia? Então, quando ele fala que nós somos felizes por sofrerdes, ele está nos dizendo que a espiritualidade e Deus, né, através da encarnação, está nos dando a oportunidade de repararmos isso. Porque nós temos nossos débitos, mas também temos as nossas provas para fazer e para progredir. E aí, na questão 924, antes da questão 922, né, quando ele pergunta, né, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Porque o que é felicidade para mim pode ser infelicidade para o outro. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça para o outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Essa questão ela é muito importante para a condução da nossa vida. Se nós levarmos essa questão 922 como um guia, né, para a nossa convivência e para a construção da nossa felicidade, ou para passar por essa resignação, ou suportar com resignação os nossos males, ou sermos bem-aventurados como aflitos, nós vamos, então, sair com a consciência tranquila depois de passar por essa jornada. E vamos ser tão felizes relativamente como importa ser na Terra. E aí os Espíritos respondem, o que seria uma soma de felicidade comum a todos? Não interessa se é rico, se é pobre, se está com enfermidade ou não está com enfermidade, se nasceu no Brasil ou nasceu na Suécia, não interessa. Ele tá uma soma média, uma soma relativa, com relação à vida material, a posse do necessário. Então, quanto dos males e quantas das aflições a qual diz Jesus lá no seu sermão do monte, né, são construídas por nós quando nós buscamos além do necessário. Então, ter a posse do necessário é uma soma relativa de felicidade para a vida material. E cada um de nós, dentro da sociedade que vivemos, nós construímos o nosso necessário. Mas, muitas vezes, nós dissemos que isso é necessário, mas, na verdade, é supérfluo. Porque sobra muito para nós
e falta muito para outros irmãos. E os espíritos respondem mais, com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Agora, como nós teremos a consciência tranquila? O que nos dá a consciência tranquila? A consciência tranquila nos dá através da experimentação, através do convívio com os nossos e através de nós suportarmos as nossas dores, os nossos sofrimentos, de nós acreditarmos em Deus e termos fé na vida futura. Porque se fosse apenas essa vida, nós não entenderíamos a justiça divina. Inclusive, os espíritos respondem a Kardec. Eles dizem que sem a reencarnação não teria justiça. É a reencarnação que nos mostra a justiça divina, que nós nascemos em posições diferentes, com nível sociocultural diferente, em condições geográficas diferentes, em famílias diferentes, mas são lugares e famílias e condições que são necessárias para o nosso aprendizado. Então, cada um de nós, quando encarna no lugar, encarna no corpo, encarna do tipo físico necessário para a sua evolução. Aí está a justiça divina. Se nós entendermos isso, as nossas provas e as nossas expiações se tornam mais leves. Nós temos as nossas provas e expiações, elas são necessárias, elas vão ocorrer, mas compete a nós, cabe a nós torná-las mais penosas ou mais leves. O que nós estamos fazendo para torná-las mais pesadas ou mais leves? E aí, na questão 924, Kardec pergunta: há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos, nenhum meio terão de evitar? Às vezes nós nos perguntamos, ou nos enxergamos, ou nos olhamos, mas por que aconteceu isso com o fulano? Mas por que às vezes aconteceu isso comigo? Eu estava no caminho tão bem, no caminho do bem. Aparentemente, aos olhos da sociedade, nós somos justos, nós praticamos a lei do amor, a lei de Deus, pelo menos numa parte que nos compete. E aí os espíritos respondem: deve resignar e sofrer sem murmurar. Então, remetendo lá ao Evangelho. Então, se nós nos consideramos justos ou enxergamos que tem alguém que nós entendemos como justo está sofrendo, ou para nós mesmos estamos sofrendo, nós devemos nos resignar e sofrer sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, lhe é dado aurir consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obter. Então, se nós conseguirmos atravessar esses momentos desses males, que às vezes não independem da nossa maneira de proceder, a gente leva uma vida regrada, a gente tem todo um contexto espiritual que já nos aproximou, desse mundo espiritual, nós estamos já vivendo já com os olhos no espírito. Mas nós não estamos imunes ao mal. Não tem nenhum lugar da doutrina espírita que diz que quem entender da vida espiritual ou entender do espiritismo não vai sofrer as dores físicas ou as dores morais oriundas da nossa materialidade. Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, nós que já entendemos, nós que já conhecemos, temos que ser os primeiros a resignarmos e sofrermos sem murmurar, se nós quisermos progredir. Porque se nós murmurarmos, se nós não nos resignarmos, nós vamos ter que retornar. Isso está lá no livro, no Evangelho, nesse capítulo 5. Ele vai dizer que aquele que não conseguiu passar por isso vai ter que voltar à espiritualidade e retornar para a tarefa. Retornar ao plano físico para refazer com mais paciência, com mais calma, com mais dedicação, com mais amor, o que deixou de fazer nessa vida ou na vida anterior.
Então, nós somos consequência dos nossos males, desses que acontecem sem a nossa intenção, ou que nós não praticamos, estão lá nas vidas anteriores. Então, nós somos como alunos indisciplinados que temos que voltar para refazer nessa escola. Então, isso nos diz, então, o Livro dos Espíritos, que nós devemos, né, sempre olhar para a nossa consciência, e a nossa consciência vai nos dizer que nós vamos ter esperança e um futuro melhor. E vai nos dizer o que nós devemos fazer para obter. Então, nunca é tarde para começar. Às vezes a gente se pergunta, mas eu já fiz tanto na minha vida, será que agora dá tempo? Dá. Nós sempre devemos começar. E esse começo sempre é um passo necessário para nosso aperfeiçoamento. Lembrando que os bons espíritos, como está lá na introdução do Livro dos Espíritos, nos prolegômenos, os bons espíritos sempre se afastam dos homens orgulhosos e vaidosos. Mas eles ajudam, eles colaboram, estão conosco, se nós formos humildes, se nós formos tolerantes, se nós não formos invejosos, se nós não formos orgulhosos. Então, a nossa mudança de comportamento, a nossa mudança íntima, atrai os bons espíritos. E isso a nossa consciência vai trabalhando, através das inspirações no sono, através das inspirações para a prática do bem, a cada dia. E é isso que é se resignar-se. Então, quantas vezes nós enxergamos, ou olhamos, ou conhecemos pessoas que nas maiores catástrofes, nas maiores enfermidades, nas maiores mazelas, nas maiores dores, que para nós parecem insuportáveis, suportam isso de maneira resignada e encontram daí forças ainda para ajudar o próximo. Como nós podemos ajudar o próximo? Nas histórias e nas andanças da vida, eu conheci uma senhora em outros lugares aí. Ela tinha, na época, 75 anos, depois a gente perdeu o contato, provavelmente ela já desencarnou. Ela tinha 5 pontos safena. E ela conta que no momento que ela estava sendo operada, ela enxergou-se sendo assistida, então, por... A religião dela não era espírita, ela se enxergou assistida, né, por essas entidades a qual ela acreditava. E ela fez uma promessa, né, porque o médico disse para ela que ela não voltaria, e ela ouviu isso. E ela, lá no íntimo dela, fez uma promessa que ela ia ajudar os outros. E a partir dali, com 75 anos, todas as semanas, ela ia no hospital da cidade, né, no hospital universitário grande, e ela batia nas portas de pessoas que vinham do interior, se não tinha ninguém sozinho num quarto ao qual ela podia ficar, acompanhando a noite para os familiares poderem descansar naquela noite. Então, isso é abnegação, isso é doação, né? Parece uma coisa tão simples. E ela tinha família, tinha todas as condições dela. Era o que ela podia fazer com a sua enfermidade, né? E ela transformou isso num ato de amor. Ela, na consciência dela e na espiritualidade, então, vai entender como é que isso ajudou na sua evolução e como é que ela progrediu. Nós temos um caso, né, um conto no Boa Nova, né, nesse livro maravilhoso, né, do Humberto de Campos, que narra as passagens de Jesus, que tem uma parte que fala sobre essa pregação do monte, o sermão do monte, ao qual, né, depois das pregações, eles estavam indo, né, os apóstolos, e André, intrigado, né, porque Jesus falava com os estropiados, curava os doentes e tal, e André diz assim, bom, a gente, pescadores, somos todos fortes, né, a gente pode ajudar a difundir a Boa Nova, mas o que esses irmãos que são doentes, né, e que não conseguem, às vezes, se locomover, como é que eles vão conseguir pregar a Boa Nova, ou pregar o Evangelho?
E aí Jesus vai narrar, dizer que quem governa o mundo é Deus, mas aí tem uma passagem interessante, que ele diz: até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, diante de séculos de experiências necessárias, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, atentarmos na alma branda e humilde dos vencidos, ou dos que sofrem, ou dos que estão em posição, às vezes, inferiores que a nós, para que os seus corações, Deus, clareie bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que o acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Ou seja, está trazendo aquela questão que está no Evangelho. Estão passando pelas vicissitudes com resignação. E se eles souberem aproveitar isso, Deus está clareando, Deus acende na noite sombria das criaturas essa luz dos espíritos. Levi, é necessário amarmos incessantemente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecundada para o adubo de lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Então, se nós passarmos e se nós soubermos, né, essas dores e utilizarmos a sabedoria do Evangelho, nós, como sofredores, seremos a semente do Evangelho. Porque Jesus nos dá isso, ele nos dá consolação para a vida presente, mas ele nos dá consolação para a vida futura. Nós vamos ser os disseminadores e vamos aprendendo, pouco a pouco, a voltar para o caminho do bem. Porque o que nos traz para as dores, os lamentos, as vicissitudes, é o afastamento do caminho do bem. Então, voltar para o caminho do bem significa voltar para o caminho de Deus. Ir construindo nós o reino de Deus prometido por Jesus. Então, quando Jesus fala do reino de Deus é uma construção interna. Nós vamos construindo esse reino de alegria, de felicidade, mas de caridade, de bondade e de benevolência para com todos, exercitando, então, na terra o que nós, né, experimentamos ou vislumbramos no mundo espiritual. Então, Deus nos dá a oportunidade de, através das nossas imperfeições, ir fazendo o bem. E se nós formos fazendo isso, nós estamos fazendo o Evangelho. Estamos, então, passando de maneira resignada. Então, a ideia de os motivos da resignação é tentarmos suavizarmos esse amargor que às vezes nos pega na vida e que todos nós experimentaremos, com um grau maior ou um grau menor. Compete a nós, através dos conhecimentos, através da esperança, da consciência tranquila, como diz a questão 921. A consciência tranquila e a fé na vida futura, suavizarmos as nossas dores. Sofrermos, passarmos pela vicissitude é necessário. Agora, nós podemos bem sofrer ou mal sofrer. Bem sofrer, passando pelo sofrimento de maneira resignada, sem murmurações, sem acusar a divindade, sem acusar os outros, sem acusarmos, né, quem quer que seja das nossas mazelas. Mas sempre buscando, através do nosso aperfeiçoamento íntimo, do nosso aperfeiçoamento moral, e introduzindo no nosso cotidiano os ensinamentos do Evangelho, irmos suavizando essa dor. E buscando, através das nossas necessidades, buscando, então, a suavização dessas dores. Então, amigos,
que nós possamos passar por esses momentos de maneira a entendermos por que sofremos, por que estamos nessa situação. Eu acho que essa é a primeira pergunta que nós devemos nos fazer quando nos acomete qualquer um dos sofrimentos que nós passamos, seja as dores físicas, seja as dores morais, seja os revés financeiros, os revés materiais. Não porque comigo, não porque Deus comigo fez isso comigo, mas a pergunta que nós devemos nos fazer é: o que eu posso fazer com isso? O que vamos experimentar com isso? Quão melhores vamos sair disso? Seja ainda nessa vida ou nas vidas futuras. E jogando, sempre com a ideia, para que tudo está coordenado por Deus. Deus ilumina os nossos espíritos, como diz Jesus lá na passagem do Boa Nova. Então, que nós possamos entendermos essa iluminação e entendermos que os bons espíritos nos aproximam quando nós somos humildes. E nós não somos humildes ou não seremos humildes se nós, cada vez que nos acontece alguma das aflições, nós murmurarmos. É porque nós não estamos entendendo, então, os desígnios da providência e a justiça divina. Então, isso é um sinal de orgulho e de vaidade. E a espiritualidade, então, que nos auxilia, se afastará de nós e nos deixará à mercê das nossas decisões e das nossas escolhas. Então, queridos amigos, ou queridos irmãos, no livro último, vou fazer uma propaganda aqui, do Endereço da Paz, é o último livro do Clube do Livro, desse mês, da FERPS. Esperamos que os irmãos façam uma leitura, e os que não têm, procurem os centros espíritas, que tem o Clube do Livro. Nós recebemos todo mês o nosso livro. Isso faz parte, então, do processo de difusão da doutrina espírita, difusão dos ensinamentos do Cristo e também da sustentabilidade do movimento espírita. Então, no item 7, ele vai falar das dificuldades e dos problemas. Não admita possas alguém construir algo de bom sem dificuldade. Pense nos problemas de uma simples semente, deve encontrar o fim de germinar para servir. Então, pensamos nos problemas que uma simples semente tem para se transformar na árvore frondosa que nos dá sombra na frente da nossa casa ou no parque que nós frequentamos. Indique uma pessoa capaz de se manter na onda do êxito sem sofrer obstáculos. Muitas vezes é a prestação de algum serviço incômodo que você vai achar os melhores ingredientes para a solução dos seus problemas. Não ore por vida fácil. Rogue a Deus ombros fortes, ou seja, capacidade de resignação. Não só para carregar o bendito fardo das obrigações que nos cumprem, mas também para sermos mais úteis. Ou seja, vamos pedir a Deus que nos dê a capacidade de resignação, a força de atravessarmos esses momentos difíceis, para que nós possamos carregar o fardo que nos toca, das nossas provas, das nossas expiações, e sermos úteis para ajudar os nossos irmãos. Então, uma boa noite e que Deus ilumine a todos.